Gente, no ano de 1989 eu assisti à primeira campanha do Lula. O Lula disputava contra o Fernando Collor de Mello. E eu ouvia o Lula fazendo a propaganda eleitoral dele, falando a respeito de seus planos, suas ideias. Eu observava assim, atenta. De onde? Na época eu morava com a minha mãe em uma casinha que só tinha um quarto e um corredor. Detalhe, não tinha banheiro. Minha mãe dormia em uma cama pequenininha, que às vezes também eu ia lá, pertinho de minha mãe, mas eu preferia dormir em cima de uma mesa que tinha. Minha mãe organizava essa mesa com os lençóis, com os almofadas que a gente tinha, e eu dormia nessa mesa. Minha mãe ligava uma televisão velha que a gente tinha, aquelas televisão preto e branco dos botões. Tchic, tchic, tchic. Vocês vão lembrar dessa televisão. E quando dava ali, depois do jornal, a gente ia assistir. E eu via muito o Lula falando a respeito do que ele queria para o Brasil. Eu ficava atenta, ouvindo. Quando terminava aquilo tudo que a gente ia dormir, a minha mãe dizia: Tu acha que eu vou deixar de votar nesse homem aí do cabelinho tão penteado, tão organizado, para votar nesse homem aí tão bruto, com essa barba? E eu ficava assim, oh meu Deus. Por que eu ficava triste quando eu ouvia isso? Mas eu ainda, ficava só triste. Não comentava nada com minha mãe. Mas no outro dia, quando eu ia trabalhar lá na roça, as pessoas que eu via era do jeito do Lula. Eu via o trabalhador lá da roça de tomate, eu via aquela pessoa que estava aguando lá a roça de tomate, o cara em cima do caminhão, o cara que ia ligar a bomba lá no rio, o cara que chegava às vezes para dar um recado para minha mãe, aquele outro que estava lá organizando uma casa de taipa, e eu ficava vendo cada um daquelas pessoas igual o Lula. Todos pareciam com o Lula. Barba, cabelo meio repuxado, aquela roupa meio gasta. E eu ficava vendo o Lula em cada um deles. Eis que com o tempo, né, o Lula também foi disputar aí com o Fernando Henrique. Foi no ano de 1994, aí 98, perdeu também. E eu sempre acompanhando ele. Ainda não votava, mas aquele desejo de que vai chegar um dia de eu votar no Lula. Eis que chegou o tempo e eu comecei a votar no Lula. Fui para a faculdade. Quando eu chego na faculdade, gente, a primeira coisa que eu aprendo: o homem, ele é produto do meio. Aí eu entendi. Eu entendi. Por isso que eu encontro o Lula em cada lugar que eu vou. Porque onde eu ando, onde eu estou, é justamente lugares dos trabalhadores, das pessoas do povo, das pessoas que sabem realmente o que é importante para esse país. Então, quando o Lula, sim, conseguiu ser presidente, a emoção que ele sentiu foi a mesma emoção que eu senti, pelo fato de já ter acompanhado o Lula de pequenininha, lá em cima daquela mesa, dormindo. E muitas vezes, nos meus sonhos, eu analisava e dizia: se ele ganhasse, ele ia ser um presidente daqueles que nós, povo brasileiro, precisa. Porque, gente, o Brasil, ele precisa muito do Lula. Porque o Brasil ele é grandioso, extenso, sabe? Existem muitos Brasis aonde aqueles políticos de antigamente não chegavam. A gente pode falar da região norte, da região nordeste, que você hoje vê a mudança. E você tenha certeza que essa mudança toda só acontece e aconteceu por conta do Lula. Porque o Lula, ele é homem, produto do meio. E ele tinha vivência naquele meio. Ele sabia como mudar. E ele teve paciência. E ele se organizou. Ele ganhou a eleição. Entrou na política. Porque era justamente na política que ele sabia que lá, na política, ele podia mudar muita coisa. E ele mudou. Ele mudou minha vida. Ele mudou a vida de muitos brasileiros. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, ele também mudou a sua vida. Por isso que eu sou muito fã do Lula. Por isso que eu falo do Lula aqui nas minhas redes sociais. E por isso que eu fico emocionada quando eu falo do Lula.